Estudo bíblico Ezequiel 17, a parábola das duas águias e da videira. Verso 1. Esse capítulo é datado de cerca de 588 a.C., 2 anos antes da destruição de Jerusalém. A história do período encontra-se em 2 Reis 24, 2, 2 Crônicas 36, Jeremias 36, 37 e 52. Verso 2, parábola. No Antigo Testamento, ninguém usava mais parábolas do que o profeta Ezequiel. Em método de ensino, Ezequiel era, portanto, um precursor de Jesus Cristo. Note-se que as parábolas de Ezequiel devem ser classificadas como alegorias, parábolas nas quais todas as minúcias representam algum objeto ou acontecimento real. Versos 3 e 4. Uma grande águia. A grande águia de extensas asas e compridas guias representa Nabucodonosor. As muitas cores possivelmente indicam as diferentes nações incluídas no Império Babilônico. A nação mais viçosa das que habitavam o território da Palestina, simbolizada pelo seu ponto mais alto, o Líbano, era Judá. Líbano é a montanha de Israel, o cedro é a casa de Davi, versos 12 e 22. Nabucodonosor está representado levando Joaquim, o rei de Judá, para a terra de negociantes, a Babilônia. Terra de negociantes. Temos inscrições comerciais de Nippur que não somente mostram que o comércio se desenvolvera de maneira poderosa naquela época, mas que também os judeus, transportados para lá, se desenvolveram de maneira idêntica. Verso 5. Tomou muda. O propósito do rei Nabucodonosor, da Caldeia, ou seja, Babilônia, era transferir para sua capital os melhores elementos da cultura dos judeus para tornar o seu império mais glorioso ainda. Daniel 1, versos 3 a 7. Um segundo propósito era privar Jerusalém da liderança dos que podiam liderar uma rebelião. 2 Reis 24, versos 10 a 17. Só depois de muita rebelião dos restantes é que Nabucodonosor procedeu ao seu terceiro propósito, de destruir totalmente Jerusalém. 2 Reis 25, versos 8 a 22. As datas dessas três etapas são 605 a.C., 597 a.C. e 587 a.C. Verso 6. Videira muito larga. É uma referência a Zedequias, 597 a 586 a.C., o filho mais moço de Josias, a quem Nabucodonosor estabeleceu como rei de Judá. A atitude benevolente de Nabucodonosor ajudou Zedequias a prosperar, e se ele tivesse permanecido fiel à sua promessa a Nabucodonosor, Judá teria permanecido como um reino tributário. Em vez disso, ele começou a cortejar o Egito em busca de ajuda, segundo Crônicas 36, 13, contra o que Jeremias protestou, Jeremias 37, versos 5 a 7. Verso 7. Outra grande águia. Trata-se do Egito, verso 15, especialmente o faraó Apriés, também conhecido como Ofra, 588 a 568 a.C. Zedequias procurou-o em busca de ajuda para rebelar-se contra a Babilônia. Versos 9 e 10. Ezequiel pergunta: acaso prosperará ela? Tal como Isaías e Jeremias, Ezequiel se opôs à aliança egípcia. Isaías 30, versos 1 a 5, 31, versos 1 a 3, Jeremias 2, verso 36. Sugere uma transposição dos versículos 9 e 10. Primeiro vem a destruição da vegetação da Palestina pelo vento oriental e então a destruição pelo braço de Nabucodonosor, cuja cidade, a Babilônia, ficava quase a leste de Jerusalém.
verso 11 a 21. Ezequiel endereça a interpretação para a casa rebelde, verso 12, dos exilados judeus entre os quais ele vivia. A história da deportação de Joaquim e do voto de fidelidade de Zedequias, segundo Crônicas 36:13 e Jeremias 34, de 8 a 22, torna a ser contada. Versos 13 e 14. Nabucodonosor retirou os poderosos líderes da terra que poderiam se revoltar, a fim de que Judá pudesse permanecer como um estado dependente e amigo da Babilônia. Versos 15 a 17. Ele se rebelou. Zedequias violou a aliança com o rei da Babilônia, como também com o Senhor. Verso 19. E, consequentemente, teria de morrer na Babilônia sem nenhuma ajuda de Faraó. Verso 19. Recair. O amor de Deus, suas promessas, sua palavra e seu consolo tornam-se em destruição eterna para os que os violam. Verso 21. Todos os seus fugitivos, isto é, os melhores homens, com todas as suas, de Zedequias, tropas, cairão diante dos exércitos da Babilônia. Versos 22 e 23. Eu tomarei a ponta de um cedro. O Senhor torna claro que ele não permitirá que o seu reino seja aniquilado, mas cumprirá sua promessa feita à semente de Davi. A ponta do cedro tomada por Deus é uma profecia messiânica que afirma que Deus fará o Messias sair da linhagem real da casa de Davi, a ponta de um cedro, e o estabelecerá em seu reino como uma montanha. Daniel 2, versos 35 e 44 a 45. Ele será o mais alto renovo de um cedro, reinando em grandeza e com sucesso. Renovo é um nome para o Messias. Capítulo 34, versos 23 e 24, 37, 24 e 25, Isaías 4, verso 2, Jeremias 23, 5, 33, 15, Zacarias 3, 8 e 6, verso 12. O Messias será o mais tenro, verso 22, tornando-se um cedro excelente, verso 23. Sob o seu reinado, todas as nações serão abençoadas e Israel será restaurado.